propriedade 4 também é chamado de propriedade de mudança dos índices. Então, como o próprio nome diz, a gente vai ter que utilizar aqui alguma artimanha para mudar o índice de um radical. Por exemplo, eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N. Como é que eu posso modificar esse índice de modo que o radical não fique alterado? Fácil. Uma forma é você multiplicar esse índice aqui por um valor P. No entanto, quando você multiplica o índice por um valor P, você alterou o índice, mas o radical não pode ficar alterado. Então, para o radical não ficar alterado, você vai ter que multiplicar esse expoente pelo mesmo valor que você multiplicou o índice. Nesse caso, P. Então, o nosso radical agora, ele vai ter o seguinte índice. O índice que antes era N, ele vai passar a ser agora NP. Então, a gente alterou o índice. E o expoente que era M, ele vai passar a ser agora MP. Então, nós alteramos o índice do radical e o radical permaneceu o mesmo valor. Outra forma de também alterar o índice de um radical é você dividir esse índice por um valor P diferente de zero. Por exemplo, eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N. Tranquilo. Só que eu quero alterar esse índice. No exemplo anterior, a gente multiplicou. Nesse caso aqui, agora eu vou dividir esse índice aqui por um valor P diferente de zero. Então, para não alterar o radical, eu vou dividir também o expoente pelo mesmo valor que eu dividi o índice. Nesse caso, P diferente de zero. Então, observe, pessoal, que o meu novo radical, ele vai ter índice N dividido por P. Antes, o índice era N. Agora ele ficou N dividido por P. O índice ficou alterado. E o meu expoente, que antes era M, agora vai ser M dividido por P. Então, se você dividir o índice e dividir o expoente pelo mesmo valor, o radical ele não fica alterado. O que é que vai mudar apenas? Vai mudar apenas o valor do índice, que é o que a gente quer realmente. Só que trabalhar na forma genérica fica um pouco complicado. Então deixa eu mostrar a vocês aqui com exemplos numéricos. Olha, eu tenho aqui na letra A, raiz cúbica de 5 elevado a sétima. Só que eu não gostei de trabalhar com a raiz cúbica. Eu quero, sei lá, trabalhar com a raiz sexta. Então, se eu quero trabalhar com a raiz sexta, o que é que eu vou fazer aqui? Simples. Eu vou simplesmente multiplicar esse 3 aqui, por 2. Porque eu quero trabalhar com a raiz sexta. E para não alterar o radical, se eu multipliquei o índice por 2, eu vou ter que multiplicar o expoente por 2. Então, o meu novo índice, ele vai passar a ser 2 vezes 3 vai ser 6. E meu expoente vai passar a ser 14. Então, observe, galera, que o índice era 3, passou a ser 6. O índice mudou? O índice mudou. Mas o radical, pessoal, permanece o mesmo valor numérico. Tranquilo. Agora é o seguinte, na maioria das questões, principalmente quando a gente estiver simplificando, a gente vai utilizar a propriedade mais da divisão do índice. Olha, eu tenho aqui raiz quarta de 7 elevado a sexta. Bora então simplificar essa raiz para ficar de um modo mais simples. É o seguinte, olha, qual é o número que divide ao mesmo tempo 4 e 6? Aí você fala, professor, um número que divide ao mesmo tempo 4 e 6 é o número 2. Então, bora fazer o seguinte, bora dividir esse 4 por 2. E para não alterar o radical, eu também vou dividir esse 6 aqui, por 2. Então, quando eu divido 4 por 2, eu vou ter 2. Então, aqui a gente sabe que é 2, raiz quadrada. E quando eu divido 6 por 2, eu vou ter 3. Então, é o seguinte, raiz quarta de 7 elevado a sexta é a mesma coisa que raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Tranquilo. Olha,
Olha a letra C, o último exemplo. Bem, eu quero também simplificar isso daqui. Então eu penso bem assim. Qual é o maior número que divide ao mesmo tempo 3 e 6? O maior número que divide ao mesmo tempo 3 e 6 é o número 3. Então eu vou dividir esse 3 aqui, ó, por 3. E para não alterar o radical, eu vou dividir esse 6 também, ó, por 3. Olha o que vai acontecer. Quando eu divido 3 por 3, eu vou ter aqui 1. Quando eu divido 6 por 3, eu vou ter 2. Então aqui eu fiquei, ó, com raiz de 1 de 8 ao quadrado. Agora, professor, é o seguinte, ó, quando você pegar uma raiz em que o índice é 1, você vai convencionar que isso daqui é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Ou seja, eu cortei o radical. Professor, e por que raiz de 1 é a mesma coisa, raiz de 1 de 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 ao quadrado? Bora relembrar aqui de uma coisa. Se lembram que eu falei para vocês que a gente pode transformar uma potência de expoente fracionário em uma radiciação e vice-versa? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa radiciação e vou transformar ela em uma potência de expoente fracionário. Ou seja, o expoente vai ser uma fração. A gente vai utilizar aquela regrinha. Olha, quem está no Sol vai para a sombra. A sombra, né, gente? É aqui embaixo. E quem está na sombra, que é dentro da casinha, vai para o Sol. Agora, pessoal, eu quero que vocês olhem para o expoente, que é uma fração, né? 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1, gente, ó, é a mesma coisa que 2. Então, quando você tiver uma radiciação em que o índice dela for 1, você simplesmente, ó, corta o radical e trabalha apenas por radicando. Tranquilo? Então, é o que aconteceu aqui, ó. O índice é 1, não é? Então, eu cortei o radical e trabalhei apenas por radicando, que é 8 ao quadrado. E se você quiser calcular isso aí, né? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Bem, a última propriedade é radical de um radical. Radical de radical. Se você observar bem aqui, eu tenho dois radicais. Um radical de índice m e outro radical de índice n. Bem, essa propriedade ela vai fazer com que dois radicais virem 1. E para isso, eu vou ter que multiplicar os índices. Ou seja, m vezes n vai ficar, ó, m, n. Professor, ó, eu não entendi. Pronto, então bora ver exemplos com valores numéricos. Olha como é simples. Se eu tenho aqui a raiz quinta da raiz cúbica de 2, e eu quero transformar isso aqui em apenas um radical. Então, ó, vou colocar aqui o símbolo do radical, vou repetir aqui, ó, o radicando, que é o 2, e vou multiplicar os índices. Nesse caso, 5 vezes 3 dá 15. Pronto, acabou. Então, antes eu tinha dois radicais, agora eu tenho apenas um. E para isso é só multiplicar os índices. 5 vezes 3, 15. Olha a letra B. Eu tenho aí, pessoal, três radicais, ó, de índice 4, de índice 3 e de índice 2. Eu quero transformar isso aqui em apenas um radical. Então eu vou colocar aqui, ó, o radicando, que é o número 5. E o índice vai ser o produto, o novo índice vai ser o produto dos índices. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, ó, 24.